O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está neste momento em uma visita oficial à Rússia de Vladimir Putin, com o objetivo de estreitar relações econômicas, políticas e comerciais, fazendo frente à China, que se aproximou muito da Rússia depois da invasão da Ucrânia. E um acordo de logística militar pode ser assinado entre as duas nações, mostrando mais uma vez que a Rússia não está tão isolada assim no cenário geopolítico internacional. No episódio de hoje ainda vamos falar do absurdo bombardeio que a Rússia acaba de promover em um hospital pediátrico em Kiev, causando muitas vítimas e uma indignação internacional. Menos, é claro, do Lula e do PT, que mostram aí uma ideologia cega e uma indignação seletiva, sendo inimigos de Israel, mas grandes apoiadores de Putin e da Rússia. Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E contra todas as expectativas, principalmente devido às grandes sanções que o Ocidente colocou sobre a Rússia depois da invasão da Ucrânia, o Vladimir Putin tem mostrado muita habilidade na diplomacia, costurando grandes acordos e mostrando aí uma proximidade com países importantes. O principal deles, a China, mas agora é a vez da Índia, que é um parceiro histórico da Rússia, mas que nos últimos anos tem estado um tanto quanto afastado. Agora, uma reaproximação claramente está acontecendo. Para você entender tudo, se liga aí na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje, que diz assim na sua manchete. Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, visita Putin com missão de reforçar laços comerciais e diplomáticos, mostrando justamente que a Rússia não está tão isolada quanto se imaginava. Letrinhas pequenas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou a Moscou para uma visita de 2 dias, a primeira desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia, uma ação que complicou o relacionamento entre os parceiros de longa data e aproximou a Rússia da rival da Índia, a China. Essa é uma das grandes preocupações da Índia na região da Ásia. A China, que inclusive tem problemas fronteiriços com a Índia. Índia e China não se entendem nem com relação a fronteiras e são grandes potências, tanto mundiais quanto na região da Ásia. A China hoje é a segunda maior economia do mundo e a Índia se estima que nos próximos anos estará sendo aí a terceira maior economia do mundo. E o interessante é que são os dois países mais populosos. A Índia em primeiro lugar com 1,4 bilhão de pessoas e a China com 1,3, ou seja, estamos falando de fato de dois gigantes países, não só em território, em população, mas obviamente que em importância. E óbvio que se dois países tão importantes estão tão próximos e disputam influência na mesma área, atritos acabam sendo até mesmo naturais. E a Rússia, que era o grande país daquela região, hoje está ficando, na verdade, abaixo desses dois. Mas a Rússia tem algo que ambos os países querem. Aliás, tem duas coisas que tanto China quanto Índia querem, e por isso que a parceria com a Rússia ainda é muito vantajosa para ambos. E que coisas são essas? A primeira, a expertise russa na produção de armas. A Rússia tem uma tecnologia muito avançada na produção de mísseis e principalmente de armas nucleares. Mas a segunda coisa que ambos os países querem e muito é a questão dos recursos naturais russos. A Rússia é um dos principais fornecedores hoje de combustível, tanto para a China quanto para a Índia, e a Índia não quer perder essa proximidade. Daí, essa visita do primeiro-ministro indiano à Rússia, Índia, inclusive, que não condenou a invasão russa à Ucrânia. Mas seguindo aí no próximo parágrafo. Moscou continua sendo um fornecedor-chave de petróleo e armas a preços reduzidos para a Índia, especialmente após as sanções à Rússia impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, que vieram em resposta à guerra Rússia-Ucrânia e que fecharam a maioria dos mercados ocidentais para as exportações russas. De acordo com analistas, a Índia agora obtém mais de 40% de suas importações de petróleo da Rússia, ou seja, aqui é basicamente uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto.
a Rússia consegue um mercado consumidor para os seus produtos. A Rússia que vive há muito tempo, basicamente, da venda de commodities, em especial gás natural, petróleo e também alguns alimentos. Então ela consegue, principalmente dólares, vendendo esses produtos para a Índia, e a Índia, em contrapartida, consegue comprar armas e commodities a preços muito reduzidos, uma vez que a lei da oferta e da procura impera. Se a Rússia não tem um grande mercado para poder vender os seus produtos, aqueles compradores que sobram, a Rússia tem que fazer grandes promoções, ou seja, é bom para a Índia, mas também é bom para a Rússia, que se não fosse a China e a Índia, estaria completamente isolada de todo o mercado internacional, tendo muitas dificuldades para conseguir dólares com exportações que basicamente não aconteceriam se não fossem esses dois países. A Índia, ela é muito estratégica e há muito tempo. Só para você ter uma ideia, no período da Guerra Fria, a Índia liderava um grupo de países que eram chamados de países não alinhados, ou seja, eram países que eventualmente podiam ser capitalistas ou até mesmo socialistas, mas que não se declaravam aliados diretos, automáticos, de nenhum dos dois lados da Guerra Fria, ou seja, dos Estados Unidos do lado capitalista ou da União Soviética, no caso socialista. Então a Índia, ela sempre conseguiu negociar muito bem com ambos os lados. A Índia, que sempre comprou muito armamento soviético e agora russo, e nos últimos anos tem se aproximado cada vez mais do Ocidente com muitos armamentos europeus e americanos, mas ela sempre faz esse jogo duplo aí, mas como ela tem grandes divergências com a China, então é muito mais provável que, embora ambos os três países estejam nos BRICS, tanto a Rússia, a Índia quanto a China, esses três países eles não são necessariamente aliados de primeira hora, em especial Índia e China, que são rivais e, como eu já disse no início do vídeo, tem até mesmo problemas fronteiriços. Último parágrafo. Espera-se que Modi, que é o primeiro-ministro indiano, tente manter relações estreitas com a Rússia, que também é um importante fornecedor de defesa para a Índia, ou seja, de armas. Temos visto muito atraso nas entregas de peças de reposição após a invasão russa da Ucrânia, ou seja, a Índia, que tem um grande arsenal comprado justamente da Rússia, tem tido problemas aí de receber peças de reposição, porque a indústria russa de defesa está completamente voltada a fornecer equipamentos e insumos justamente para a Rússia neste conflito. Mas acreditamos que ambos os países devem concluir, atenção aqui, um acordo de logística militar, o que abriria caminho para mais trocas de defesa. E é tudo que a Rússia de Vladimir Putin precisa. Troca na área de defesa. Vender o que ele tem e conseguir dólares com isso, mas eventualmente comprar equipamentos militares, olha que interessante, da própria Índia, uma vez que a própria indústria de defesa russa está enfrentando problemas até mesmo para fornecer esses equipamentos para a Índia. Índia que tem vários contratos. Só para você ter uma ideia, boa parte dos aviões de caça da Índia, aviões muito modernos, Sukhoi, MiG, são justamente aviões da Rússia. E esses aviões precisam de peça, precisam de armamento, e quem fabrica isso, em grande medida, é a Rússia. Mas a Índia sempre conseguiu contratos muito vantajosos, muitos deles com transferência de tecnologia, o que fez a Índia hoje ser uma potência industrial, inclusive na área de defesa. A Índia tem uma indústria de defesa muito robusta também, muito consolidada, mas claro que ainda não se compara à indústria russa, que pelo menos desde o século XX vem investindo pesado nisso. Como eu digo, a Rússia tem duas coisas que interessam a alguns países do mundo, em especial, né, a Índia e a China, que é a questão das commodities, principalmente fontes de energia, e a sua tecnologia militar, que ainda é superior a desses dois países. Mas agora eu quero saber de você, o que você pensa dessa reaproximação entre Índia e Rússia? Índia que está muito preocupada em fazer frente à sua grande inimiga, a China, que se aproximou muito da Rússia desde o início da invasão. Quero saber a sua opinião. Você acha que isso é um risco ou isso, na verdade, só vai fortalecer, por exemplo, os BRICS? Muita gente aqui no canal torce muito para os BRICS, né, fazendo frente aí à hegemonia ocidental, principalmente dos Estados Unidos e da Europa nessa geopolítica. Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Você sabe que a sua opinião é importante demais aqui para o canal.
Agora, bora mudar de assunto, porém não tanto. Ainda vamos falar de Rússia e ainda vamos falar de guerra da Ucrânia. Infelizmente, a notícia que eu tenho que dar agora é extremamente triste. A Rússia do ditador Vladimir Putin, um país que invadiu um outro país completamente soberano, desrespeitando todas as regras do direito internacional, agora passou de todos os limites. Simplesmente o Putin bombardeou um hospital em Kiev. E esse hospital, olha só, era um hospital pediátrico. Olha que situação extremamente grave. Se liga aí na reportagem. G1 diz assim na sua manchete: em um dos piores ataques, Rússia atinge hospital pediátrico em Kiev. 36. Você sabe aí que eventualmente o áudio corta porque algumas palavras não podem ser ditas aqui na plataforma. É a censura da plataforma, infelizmente nós temos que conviver com isso. Se liga aí nas letrinhas pequenas para você entender. Um hospital pediátrico, o maior de Kiev, foi praticamente destruído. Imagens do local mostram que uma das fachadas veio totalmente abaixo e autoridades dizem que há entre os... Olha a gravidade disso aqui. Olha como a Rússia e o Putin estão passando de todos os limites. O prefeito da capital ucraniana disse que esse é um dos piores ataques à cidade desde o início da guerra há mais de 2 anos. A Rússia disparou, olha que absurdo, mais de 40 mísseis contra Kiev, ainda segundo o prefeito. E aqui vem uma questão muito importante. Como a comunidade internacional vai se posicionar a respeito desse ataque? Olha só, Zelensky prometeu retaliação ao ataque e pediu aos aliados ocidentais, entre eles os Estados Unidos, uma resposta firme ao ataque. O que eu acho, e aqui é meramente uma opinião, que deveria acontecer? A Ucrânia deve utilizar os armamentos ocidentais que recebeu, principalmente a artilharia de longo alcance, e fazer um bombardeio, se possível, na Praça Vermelha em Kiev. Não pode deixar isso barato, não pode deixar a Rússia completamente confortável para atacar a infraestrutura que afeta principalmente quase que somente civis na Ucrânia e agora até mesmo um hospital e deixar isso passar completamente ileso. Não tem que atacar a Rússia na fronteira, não. Tem que atacar a Rússia no coração da Rússia. Levar a Rússia à destruição que ela está causando à Ucrânia sem nenhuma justificativa plausível, nenhuma, tá? A Rússia não tem direito algum sobre o território ucraniano. Bem, pelo menos é isso que eu penso. Quero saber aí a sua opinião. Você acha que as potências ocidentais, Estados Unidos, vai permitir que a Ucrânia utilize essas armas para atacar territórios da Rússia, lá na Rússia profunda, digamos assim, lembrando que o Ocidente já permitiu o uso de armas contra a Rússia no território russo, porém, só de forma defensiva, apenas na região de fronteira. Então, que isso fique claro. Agora, olha só a informação aqui desse último parágrafo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu se reunir nesta terça-feira, ou seja, hoje, dia 9, para discutir o ataque russo, segundo diplomatas ouvidos pela Reuters. O que eu tenho a dizer com relação a isso aqui, com relação ao Conselho de Segurança? Que ele é uma piada e que ele não vai resolver porcaria nenhuma. E eu te digo por que ele não vai. Porque o Conselho de Segurança por si só é uma piada. Aliás, a ONU como um todo é uma piada, não serve para porcaria nenhuma nesse mundo. Mas o Conselho de Segurança em especial, que tem apenas 15 países membros dos quase 200 países que existem na ONU, só 15 estão no Conselho de Segurança, que é o principal órgão da instituição. Só que dos 15, somente 5 são permanentes e têm poder de veto. E adivinha qual país vai vetar qualquer tipo de resolução do Conselho de Segurança da ONU? Sim, a própria Rússia. A Rússia, que é envolvida no conflito, ela vai vetar, porque ela tem esse poder, qualquer tipo de resolução negativa a ela. Sem falar ainda da China, que é grande aliada da Rússia. Ou seja, um conselho completamente antidemocrático e, repito, que não presta para porcaria nenhuma. Então essa reunião do Conselho aí, do Conselho de Segurança, é meramente retórica. Nada vai sair de lá. Aposto com você. Próximo episódio do canal, amanhã, eu trago aqui as resoluções do Conselho de Segurança, provavelmente com o veto da Rússia e da própria China. Mas e você? O que você pensa aí a respeito desse ataque? O que você teria a dizer? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas olha só,
Tão grave quanto esse ataque, nós temos aí a repercussão internacional. E olha que interessante, né? Aqueles países que são democracias, que têm líderes completamente ligados à questão dos direitos humanos e que realmente pensam em um mundo de paz, já criticaram, já condenaram esse ataque. Agora, imagine como a pífia diplomacia brasileira, em especial o anão diplomático, que no momento, infelizmente, é o presidente do Brasil, como é que ele se posicionou? Sabe como? Caladinho. Falar da Rússia, falar do ataque a civis lá na Ucrânia, ele não vai falar, porque o negócio dele é falar de Israel. E olha que Israel emite alerta, pede evacuação do local, e já está mais do que comprovado que aquele grupo que age na faixa de Gaza, cujo Israel está lutando contra, utiliza dos hospitais como quartéis generais, fazem os civis daquela região basicamente como escudo. Essa é uma grande diferença entre a atuação de Israel e a atuação da Rússia. Mas olha só, trouxe aí a reportagem para você. O antagonista diz assim na sua manchete: a indignação seletiva de Lula. Não só de Lula, tá? Lula e a podre imprensa do nosso país. Olha só, letrinhas pequenas. Lula sempre tão arisco em acusar Israel, com base na narrativa do discursou nesta segunda-feira, dia 8, na abertura da cúpula do Mercosul, sem ter comentado o bombardeio russo ao hospital na Ucrânia, lá em Kiev, a maior instalação médica infantil da Ucrânia, e era uma das maiores da Europa. Mas espera aí, embora ele esteja no Mercosul, uma cúpula internacional, e tenha ficado em silêncio, não falou nada com relação ao conflito na Ucrânia, até porque todas as declarações que ele deu com relação à Ucrânia são declarações absurdas, dizendo que a Ucrânia está gostando da guerra, que o Zelensky está gostando da guerra, que a Ucrânia tem culpa nessa guerra. Então, ele sempre que fala bobagem. Então, dessa vez, eu acho que ele preferiu ficar caladinho para não se comprometer. Mas mesmo estando numa cúpula internacional que tem visibilidade, ele ainda assim resolveu criticar Israel e não falar absolutamente nada sobre a Ucrânia e esse ataque que a Ucrânia infelizmente sofreu da Rússia. Olha só o último parágrafo. No dia da nova ofensiva do ditador Vladimir Putin, o petista falou em indiscriminada de... Sabe aonde? Em Gaza, ou seja, nada contra a Rússia de Vladimir Putin. O Lula deve admirar demais, né, o Vladimir Putin para nunca fazer ali nenhuma crítica ao Vladimir Putin e à Rússia, mas contra Israel, isso aí ele quer dizer, quer nadar de braçada, nessa daí ele quer mostrar todo o seu conhecimento profundo sobre o Oriente Médio e, claro, como anão diplomático, que é um semi-analfabeto ou um analfabeto funcional, principalmente um analfabeto político. Olha que loucura. O cara que é o presidente do Brasil, que já foi presidente por 2 mandatos, é basicamente um analfabeto funcional e também um analfabeto político. É nessas mãos que parte do povo brasileiro colocou o destino da nossa nação. E aí é claro que não tem como a gente ir para nenhum lugar que preste com um comando desse. O que você acha aí da ação do Lula frente à diplomacia brasileira, com uma ideologia completamente com uma indignação, melhor dizendo, seletiva, não falando nada sobre isso. Só lembrando aqui que muitas palavras que eu acabei citando aí, vão estar sem som nesse momento devido às restrições da plataforma. Agora eu peço você, como sempre, se você chegou até aqui, gosta do Atualiza aí, gosta do meu trabalho de ficar bem atualizado todo dia, 6 horas da manhã, na hora que você acorda, tá indo pro trabalho, tomando seu café, eu peço aí a sua força, a sua moral, clicando aqui, clica aqui na logo do canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, badala o sino das notificações e deixa o seu like, não te custa nada e pra gente aqui é uma ajuda que você nem faz ideia do quanto. Não esquece do seu comentário, fica com Deus, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí, cedinho, para você ficar bem informado. Clica aqui, não esquece. Beijo do top, fica com Deus e fui!